Na carta do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, no capítulo 4, versículo 27, diz: não deis lugar ao diabo. O ser humano anda dando muito lugar para o diabo, aceitando certas doutrinas criadas pelo homem, como se aquilo fosse de Deus. A Escritura Sagrada, ela diz que Jesus se despiu de toda a sua glória e veio ao mundo para nos resgatar das garras do diabo e da nossa vã maneira de viver. E isso custou para ele um preço muito alto. A dívida da humanidade com Deus era imensa, e ela só podia ser paga com o sacrifício de uma pessoa santa, pura, imaculada, que nunca houvesse pecado na vida, que fosse inteiramente justa e que se dispusesse a tomar para si toda a culpa pelos pecados da humanidade, e que derramasse o seu sangue para pagar toda essa dívida. Está escrito no Salmo 14, no versículo 2 e 3, que Deus olhou do céu para ver se havia um justo na terra, mas ele não encontrou nenhum. Por isso foi necessário enviar o seu próprio Filho, o qual veio como homem e pagou com a própria vida, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Nem mesmo a Virgem Maria, que foi escolhida por Deus para trazer o menino Jesus ao mundo, porque era necessário que Jesus entrasse no mundo pela porta, ou seja, pelo ventre materno, como ele mesmo disse, segundo as palavras dele, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas é ladrão e salteador. Jesus disse isso. Então era necessário que ele, sendo Deus, para entrar nesse mundo, chamado por ele de aprisco das ovelhas, era necessário que ele nascesse do ventre de uma mulher. Ele não podia simplesmente vir e se materializar. Ele tinha que nascer de uma mulher, tinha que entrar pela porta. A porta de entrada para esse mundo é o ventre materno. Ninguém vem ao mundo a não ser por esse caminho. E Maria foi escolhida para essa missão. Mas, como eu ia dizendo, apesar da Maria ser uma pessoa jovem, casta, pura, santa, quer dizer, separada para servir a Deus, a palavra santo quer dizer isso, separado para o serviço de Deus, o Senhor Deus não viu nela as qualidades necessárias para que ela fosse sacrificada em prol da humanidade. Ela não serviu para ser sacrificada em prol da humanidade. Jesus teve que vir ao mundo para ser sacrificado em nosso lugar. Conforme diz o Salmo 14, não havia um justo na face da terra capaz de tal façanha. Então, certamente que Maria vivia em santidade. Caso contrário, ela não teria sido escolhida por Deus para trazer Jesus a esse mundo. Era sim uma pessoa santa, separada para Deus. Mas o fato é que Maria, assim como todo ser humano, já nasceu separada de Deus por causa do pecado de Adão. Conforme diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, que é a natureza de Satanás, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, de acordo com a Escritura Sagrada, ainda que Maria não tivesse cometido nenhum pecado na vida, o que humanamente falando já seria algo impossível, lembrando que ela era humana, assim como eu e você, mas mesmo que ela própria nunca tivesse cometido nenhum pecado, ela já nascera sob o pecado. Não servia para o propósito divino de salvar a humanidade. Uma coisa que muitos ainda não conseguiram compreender é que se Jesus tivesse sido gerado por ela, se ele fosse filho legítimo de Maria, tivesse sido gerado do ato de Maria e José, ele também teria nascido sob o domínio do pecado. Jesus, embora Maria tenha feito a gestação, ele não descendeu de Maria, ele não é filho legítimo de Maria.
A pessoa tem que entender isso. Mas a religião incute na cabeça da pessoa o contrário. Jesus é Deus, ele é a palavra de Deus. Aquela palavra que foi dita pelo anjo Gabriel, colocada pelo Espírito Santo no ventre da jovem Maria, a qual se desenvolveu na forma de homem e entrou no mundo pelo ventre materno, como qualquer ser humano. O Evangelho de João explica isso de forma muito clara. Está escrito assim, no capítulo 1 de João, versículo 1 ao 3, diz: no princípio, quer dizer, antes de tudo, era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, quando o mundo foi criado, quando tudo foi criado. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então preste atenção. Se tudo foi feito por ele, ele estava no início com Deus e ele é Deus, como é que os religiosos agora querem fazer você acreditar que Jesus é filho de Maria, que ela é a mãe de Deus? Isso é conversa para boi dormir. Isso é uma coisa absurda e Deus não suporta esse tipo de coisa. Diz, sem ele nada do que foi feito se fez, tudo foi feito por ele. E como é que todas as coisas foram feitas? Está escrito lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. E nos próximos versículos diz claramente como é que tudo foi criado. Foi criado pela palavra. Está lá no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quer dizer, a palavra de Deus é que fez tudo. E a palavra é Jesus, diz que ele foi quem criou todas as coisas. No versículo 6 diz, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. No versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Então observe que tudo foi feito pela palavra. E João diz, foi feito por ele, por Jesus. Então, deixa claramente o entendimento de que Jesus é a palavra de Deus. E diz mais aqui no versículo 11, disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos, ou estações determinadas, e para dias e anos. Versículo 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. No versículo 24, e disse Deus, observe que tudo foi o quê? Criado pela palavra. Tudo é, disse Deus. Deus diz e acontece. Versículo 24, disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move ou rasteja sobre a terra. Então, como nós podemos ver, preste atenção, Jesus, na verdade, ele não é filho de Maria. E nem tampouco Maria é a mãe de Deus. Falar isso é uma ofensa. Maria teve sim os méritos dela, ela é digna do nosso respeito, mas não da nossa adoração. Ela nunca passou de um ser humano, tal como eu e você. Maria foi um ser humano. Adorar Maria é descumprir o mandamento divino. Porquanto está escrito em Mateus 4, versículo 10, Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele servirás. O próprio Jesus, em 3 ocasiões, ele deixou bem claro que ele não tinha vínculo com Maria. Primeiro, numa festa de casamento, em Caná da Galileia. Você pode consultar na sua Bíblia aqui em João capítulo 2, nos versículos 3 e 4, que diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Então veja isso, Jesus não estava desrespeitando a Maria, que era a mãe dele, mas ele ali já estava deixando claro: olha, eu não faço parte do seu mundo. Eu não tenho nada com vocês, com a festa de vocês, com a comida e a bebida de vocês. Vocês são humanos. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Eu não sou seu filho. Você me deu a luz, me trouxe a esse mundo, mas eu não fui gerado por você. Eu sou Deus, eu vim de Deus. É como se ele dissesse isso. E numa outra ocasião, Jesus estava ensinando ao povo, e chegaram alguns e lhe disseram: eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos, e procuram falar contigo. O que Jesus fez? Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Estendendo a mão para os discípulos, ele disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Será que Jesus estava desrespeitando a Maria quando ele disse isso? Claro que não. Aliás, se ele fosse filho legítimo de Maria, ele jamais ia dizer tal coisa. Eles respeitavam pai e mãe. Mas ele não tinha vínculo de sangue com Maria. Ele era de natureza divina e Maria de natureza humana. É isso que todo mundo precisa entender. A religião enrola a pessoa e acha que Maria é alguma divindade. Não é. Ela é digna sim do nosso respeito, mas não da nossa adoração. Então, embora Jesus também tivesse revestido da natureza humana, porque ele veio como homem, ele não era o filho de Maria, ele era e é o filho de Deus. E Jesus então apontou para os discípulos e disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu... Mas peraí, mas o pai dele não era o José, o carpinteiro? Não era. Era o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Pai que está no céu. Ele foi claro nisso. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão e irmã e mãe. E quando Jesus estava sendo crucificado, mais uma vez ele fez questão de demonstrar que Maria não passava de um ser humano como qualquer outro. Está escrito assim no Evangelho de João, veja lá, João capítulo 19, no versículo 25 ao 27. Estavam em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E então disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Como quem dissesse: vocês que são humanos, cuidem uns dos outros, olhem uns pelos outros. Eu, porém, não sou desse mundo. Eu, porém, não sou desse mundo. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em casa. Bom, mas voltando ao que eu ia dizendo no início, Jesus veio, se entregou na cruz por nós, derramou seu sangue para perdão de todos os nossos pecados, tomou para si todas as nossas dores e enfermidades, para que nós tivéssemos o direito de chegarmos diante do Pai e reivindicar a nossa cura, a nossa prosperidade, a nossa vitória completa sobre o mal. Porque Jesus derrotou Satanás por nós e nos deu autoridade sobre os demônios para expulsar eles da nossa vida. Só que às vezes parece que nós nos esquecemos disso. Ou pior, nós deixamos de crer no que Jesus fez em nosso favor.
Crer em Deus é isso. É você crer que Jesus deu a vida por você, que morreu a sua morte, pagou com seu precioso sangue a dívida que você tinha para com Deus. A nossa dívida, a fim de que nós fôssemos aceitos na família divina, como filhos. E assim como os filhos são, por natureza, herdeiros, nós também nos tornamos herdeiros de todas as promessas de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, se eu sou herdeiro das promessas, eu tenho que desfrutar delas. Eu não posso deixar agora o diabo me enganar e roubar minha bênção. Se Jesus disse que ele veio para me dar vida abundante, eu não posso aceitar de modo algum uma vida miserável, uma vida controlada. Se Jesus derramou o sangue dele para perdoar meus pecados, eu não vou agora viver cheio de pensamento imundo, eu não vou mais me submeter aos caprichos do diabo para cometer todo tipo de imundícia e maldade. Não. Se Jesus tomou em seu corpo as minhas enfermidades, eu não vou aceitar que o diabo coloque em mim nenhuma das suas doenças. Eu vou me levantar em nome de Jesus e vou reivindicar os meus direitos em Cristo. É assim que nós temos que fazer. Porque está escrito a respeito do Senhor que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Então, nós não podemos fazer acordo com o diabo. Não deis lugar ao diabo. Mas muitas vezes nós fazemos acordo, às vezes surge uma enfermidade e a gente esquece que somos filhos de Deus e corremos para o doutor. Não é errado procurar o médico. Mas se Deus diz que é Ele quem sara todas as minhas enfermidades, por que primeiro eu não vou procurá-lo? Está conseguindo compreender? Tudo é uma questão de fé. Alguém vai dizer, mas nem todo mundo tem a fé que você tem. É verdade, mas todos têm a mesma Bíblia. Ter fé é uma questão de praticar a palavra. Quem não pratica não tem fé. Mas mesmo a pessoa que crê, muitas vezes ela ora e Deus cura, mas fica ainda uma dorzinha aqui e ali, alguma coisinha ainda fica incomodando. Porque a fé da pessoa ainda não está naquele ponto em que ela falou e aconteceu. Ela ainda está como que engatinhando na fé. Aí a pessoa diz, não, porque já melhorou muito. Antes eu não podia fazer isso, agora eu já posso. A pessoa está se conformando, está dando lugar para o diabo. Não pode. Tem quem diz, mas o que eu posso fazer se eu orei e a dor não passou? Não, você pode ir no doutor, você pode tomar remédio, mas você não pode de modo algum se conformar com o fato da sua oração não ter sido poderosa o suficiente para expulsar o mal. Se você não está obtendo sucesso nas suas orações, se examine, porque tem algo errado. E esse algo está em você. E você só vai se livrar com a ajuda de Deus. Então, comece a ler mais a Bíblia, ore mais, busque a Deus com todo o seu coração e Ele vai mostrar o que é que está faltando. Porque nós temos que agir com autoridade e o mal tem que nos obedecer. Foi isso que Jesus disse, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós temos que agir com a autoridade que foi dada por Jesus. E tem que funcionar. Se não está funcionando, está faltando alguma coisa. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus afirmou que só se chega ao Pai por meio dele. Examine-se, ore a Deus para Ele te mostrar, porque quem sabe você não está procurando a Deus por caminhos errados. Tem casos que a pessoa fica presa à religião porque ela aprendeu aquilo e aquilo parece que entranhou nela e não sai de jeito nenhum. E tem pessoa que ela não aceita abrir mão das coisas erradas que ela aprendeu lá na religião. E isso é um laço do inimigo na vida dela. Isso é laço do diabo. O diabo, quando ele vê que ele está perdendo a presa, no caso você, ele vê que ele está te perdendo, que você está sendo esclarecido, o teu entendimento está sendo aberto, que você vai ser uma bênção na mão de Deus, o que ele faz?
ele sempre deixa a pontinha do rabo ali, que é para ver se ele consegue te atrair de volta. E muitas vezes ele consegue. Veja que no primeiro livro de Crônicas, está escrito que tão logo os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, eles vieram contra Davi. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 14. É um exemplo do que acontece na vida da pessoa quando ela começa a ser abençoada, quando ela toma a decisão de seguir Jesus, de andar nos caminhos de Deus. Tão logo Davi foi ungido rei, o que aconteceu? Os filisteus se levantaram e vieram contra ele. O inimigo vem logo para pelejar contra a pessoa, quando ela começa a deixar as coisas erradas e se direciona para Deus. Então daí a necessidade da pessoa se firmar com Cristo. Veja que tão logo Davi foi ungido rei, os filisteus vieram para pelejar. E Davi os venceu. Mas veja o que aconteceu. Os filisteus, quando fugiram, eles deixaram para trás os seus deuses. E naquele tempo, quando eles iam para a peleja, eles levavam, além do suprimento, comida, água, etc., eles também levavam as estátuas dos deuses deles. Cada um confiava lá no seu santo, no seu Deus, e eles carregavam junto aquelas estátuas, que eram feitas de ouro, de prata, e aconteceu que quando eles perderam a luta, eles fugiram e deixaram para trás aquelas estátuas dos seus deuses, feitas de ouro e prata. Se Davi e o pessoal dele pegassem aqueles objetos, aquilo seria uma maldição na vida deles, porque o Deus Todo-Poderoso iria os abandonar. Então, o que Davi fez? Mandou passar fogo em tudo. Não quero saber desse negócio. Meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia e meditar nela. Porque tudo que aconteceu no passado é simbólico para nós hoje. Tudo foi escrito para nos servir de exemplo. Se Davi tivesse pego aquilo para ele estaria desobedecendo o mandamento de Deus. Ele e o seu povo seriam amaldiçoados. Eles teriam sido derrotados, porque lá no início, quando o povo ia possuir a terra prometida, foi dito a eles: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra que vais possuir, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os gergareus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, aqui simbolizando os demônios, que são os verdadeiros inimigos do povo de Deus, quando o Senhor teu Deus as tiver entregue e as ferires, totalmente as destruirás. Tudo isso aqui é simbólico para nós hoje. Deus está dizendo que não podemos fazer nenhum acordo com as obras do mal, e ele diz aqui: não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas, não contrairás com elas matrimônios, quer dizer, não se associe com ninguém que não respeite a palavra de Deus. E nem tome para ti algum objeto que Deus condena. Não darás tuas filhas, continuando aqui, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam teus filhos desviarem-se de mim, para servirem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Mas assim lhes fareis. Preste atenção agora ao mandamento de Deus. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus acerins, as chamadas árvores sagradas, de onde os religiosos tiraram aí a ideia de árvore de Natal. Isso é despistadamente uma homenagem a Aserá, que eles diziam ser a deusa da fertilidade. Eu, se fosse você, não colocaria isso dentro da minha casa. Mas continuando aqui então, queimarás a fogo as suas imagens esculpidas. Nada tem a ver Jesus com a árvore de Natal. Por que nós não devemos adotar tal costume? Diz aqui no versículo 6, porque tu és povo santo ao Senhor Deus. O Senhor teu Deus te escolheu
a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há na terra. Meu querido, Deus escolheu a mim e a você para sermos o povo dele. Por que é que agora nós vamos nos inclinar diante dessas estátuas, dessas imagens, que são objetos inventados pelos homens? A ordem de Deus é para que você queime tudo a fogo, despedace os altares, quebre tudo, corta os bosques, acaba com esse negócio, porque tudo isso é laço do inimigo. Davi foi esperto, ele não quis saber dessa história, ele passou fogo em tudo. Mas às vezes a pessoa não atenta para o perigo que é ter um desses objetos na sua casa. Ela diz, não, isso aqui é uma obra de arte. E deixa aquilo guardado, escondido. Isso traz demônio para a sua vida. Se tem na sua casa algum desses objetos, faça o que Deus mandou, passa fogo em tudo. Destrói esse negócio. Às vezes nem é uma obra material, às vezes é uma coisa no pensamento. Um pensamento maldoso, um sonho, um desejo que você alimenta. Um dia pode acontecer. Olha bem, cuidado com aquilo que você tem guardado no coração. Se não estiver de acordo com o que Deus aprova, é bom você descartar. São essas coisas que a gente pensa que não tem nada a ver, que impedem muitas vezes de Deus nos abençoar. Salomão, ele disse que são as raposinhas que fazem mal à vinha. Elas destroem a lavoura. Meus queridos, o que não vem de Deus não serve para nós. Aqueles ídolos dos filisteus, apesar de serem objetos de ouro ou prata, não serviam para nada. Os ídolos de hoje para nada servem. São armadilhas. E Deus está dizendo, não deis lugar ao diabo. Se a Bíblia diz isso, é porque o diabo anda procurando lugar em nós. E muitas vezes ele procura lugar na mente da pessoa e acha. Até a pessoa, às vezes, que é muito religiosa, que se acha muito santificada, o diabo encontra lugar ali. O apóstolo Paulo disse que a obra do diabo ela é tão bem planejada, ela chega a parecer perfeita. Paulo disse que ele chega a parecer um anjo de luz. Luz é entendimento. E ele faz você pensar que aquilo ali é de Deus. Mas não é. Muita gente é enganada porque não consulta as escrituras sagradas. A religião, ela só consegue incutir na mente das pessoas esse negócio de rezar para Maria e outro santo, porque a pessoa não lê a Bíblia. E não conhece, ela não sabe que Deus condena essas práticas. A pessoa pensa que está agradando a Deus. Às vezes, um versículo ou outro, o religioso consegue torcer lá para querer mostrar para você que aquilo que ele está falando é certo. Mas se você olhar direitinho, em outros lugares a Bíblia desmente aquilo. Então, se há contradição, a palavra de Deus não confirmou, não entre nessa, não aceite ser enrolado. A pessoa desobedece a Deus, por isso ela não consegue a cura, não consegue prosperar, não consegue se livrar dos problemas. E às vezes ela faz até por falta de conhecimento, de entendimento. Isso que Deus está falando hoje aqui, para você, é para mudar a sua vida. Isso é Deus falando com você, está falando no seu coração. Abra os olhos. Você ainda só não está prosperando no seu caminho? Só não está conseguindo a cura, a libertação, não está conseguindo a paz verdadeira, não está conseguindo viver em união com seus familiares, porque você ainda está dando lugar ao diabo para atuar na sua vida. Feche todas as brechas, livre-se dessas coisas que estão prendendo você, tire do coração mágoa, ressentimento, pensamento impuro, desejo pecaminoso, abra mão dessas coisas que você considera que tem algum valor, mas que você sabe que é errado. Livre-se de tudo isso e você vai ver, vai experimentar o que Deus tem para você. O Senhor diz em Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, quer dizer, se forem humildes e aceitarem a minha correção, se me derem ouvidos às minhas palavras, comereis o melhor desta terra.
Em outras palavras, vocês irão desfrutar de todas as bênçãos que eu tenho para vocês. Vamos orar? Antes de orar, deixa eu responder aqui uma pergunta feita pelo senhor Daniel, da cidade de Juiz de Fora. Ele pergunta a respeito do capítulo 12 de Apocalipse. Ô Daniel, o que eu entendo aqui do relato de João é que ele aponta para a perseguição de Satanás ao povo de Deus. A mulher vestida do sol com dores de parto, que gritava com ânsias de dar à luz, é uma simbologia que requer uma revelação divina. Se nós analisarmos pelo entendimento humano, nós podemos dizer que trata-se de Maria, mas o termo mulher, no sentido bíblico, simboliza a Igreja de Cristo, e não propriamente uma pessoa do sexo feminino. Assim como a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, de que fala o capítulo 17, versículo 4, ela representa também a igreja prostituta. Da mesma maneira, essa mulher aqui do capítulo 12 representa a igreja de Cristo. No sentido bíblico, mulher quer dizer a igreja. Então, não se refere propriamente a uma pessoa, mas se nós analisarmos ali, humanamente falando, parece sim que fala de Maria, do Filho Jesus, mas vamos pedir a orientação de Deus. Muita gente, de muita seita, religião, interpretam cada um à sua maneira. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Para uns quer falar de acordo com o que agrada, de acordo com o que eles pregam, mas eu não sou doido de fazer doutrina, não. E nem vou afirmar aquilo sobre o qual eu não tenho certeza. Uma coisa que me chamou a atenção é que antes desta visão, o anjo chamou João e disse: vem que eu vou te mostrar as coisas que brevemente irão acontecer. Não poderia aquela visão representar Maria, porque Jesus já havia nascido de Maria. Tudo aquilo já havia acontecido quando João teve essa visão. Mas o anjo falou: vem, eu vou te mostrar coisas que brevemente irão acontecer. Então, eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu penso que a gente tem que procurar entender aquilo que Deus fala no nosso coração. Não ficar acreditando nas coisas que os outros inventam e dizem por aí, não. A Escritura Sagrada, ela diz em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, vamos orar e vamos esperar que uma hora dessas Deus nos revele. Agora feche os olhos, vamos orar. Meu Deus, visita com teu poder a Marlene da Paixão, a Jaqueline Barros, o Daniel e todas as demais pessoas que têm deixado o nome nos comentários do YouTube e do Facebook pedindo a minha oração. Pai amado, quão bom é nós andarmos na Tua presença, meditarmos na Tua santa palavra, porque o Senhor nos ensina o caminho que nós devemos andar. Não é à toa que o salmista disse: feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos homens ímpios, dos escarnecedores. Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na sua lei. Ó Pai, nós não queremos permanecer no pecado. E te agradeço por estas revelações, porque o Senhor tem aberto o nosso entendimento. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos nos esquecer do que Jesus fez por nós. Não podemos aceitar de modo algum que as mentiras pregadas pelas religiões nos tirem da Tua presença. Em Ti nós somos mais que vencedores. Perdoa a nossa falta de fé, que muitas vezes faz com que nós aceitemos fazer algum tipo de acordo com o inimigo. Pai, aviva a nossa fé. Olha agora para esse meu irmão, essa minha irmã, que cometeu muitos erros no passado, mas que agora ela está disposta a Te obedecer. A Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, meu Deus, perdoa essa pessoa, que até então ela se inclinava diante de uma estátua, de um objeto, o qual ensinaram para ela que é um santo, uma santa, um protetor. Pai, põe no coração dessa pessoa o temor, o respeito a Ti,
inclina o coração dos que me assistem para a verdade. A tua palavra é a verdade. Em teu nome eu vou abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus, que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, guardando, protegendo e te livrando do mal. Assim seja. Amém.